Olá a todos, eu me chamo Lucas e esse é o canal Restauração SA. Ontem, às 6h30 da manhã, Israel foi atacado. O país, a pátria Israel, a nação Israel foi atacada. 5.000, eu disse 5.000 mísseis ao mesmo tempo, mísseis de alto alcance, foram disparados, mirando prefeituras, escolas, hospitais, crianças e centenas de terroristas munidos de metralhadoras AK-47, AR-15, fuzis de alta precisão, invadiram Israel e mataram 250 pessoas. Não bastasse isso, 31 israelenses até agora foram sequestrados. Teve uma cena horrível, que era uma senhora já de idade com demência, ela não sabia o que estava acontecendo e ela foi sendo arrastada por um terrorista do Hamas. Mulheres foram violentadas e filmadas para mostrar que isso está sendo feito. E basicamente, a cidade de Israel inteira viveu, a parte sul de Israel inteira, ali próximo onde é a faixa de Gaza, viveu um inferno na terra. Tá? Eu me chamo Lucas e esse é um vídeo diferente do canal Restauração SA. Um vídeo que eu realmente não queria estar fazendo, mas eu quero explicar para vocês qual é o problema naquela região. É uma coisa muito complexa, não tem mocinho e bandido, mas eu digo que eu estou consternado. Quais as minhas fontes para falar para vocês aqui? Eu viajei para Israel por muitos e muitos dias, segui os passos de Yahushua HaMashiach, Jesus, o Messias. Vivi experiências maravilhosas lá. É um lugar que eu queria e quero ir uma vez por ano. É que a minha esposa não quer, e a gente é uma família, mas eu moraria lá, tá? Não naquela parte de baixo, moraria lá na Galileia. Mas eu li muito o Times of Israel, que é o jornal oficial, então eu li jornais que os israelenses costumam ler. E ontem assisti a live do Israel com a Aline, que é o canal de uma moça que mora em Jerusalém, que tem um filhinho, está grávida e que esteve aqui num bunker ontem por conta das sirenes. Só para explicar geograficamente, olha só, imagina que aqui é Israel, é que vai trocar o lado da câmera. Mas você imagina o seguinte, aqui é a Galileia, totalmente tranquila. Aqui é Jerusalém, ó. Aqui embaixo é a faixa de Gaza. Nessa parte aqui, em 2005, o Hamas, primeiro Israel cedeu por uma questão com os palestinos e depois o Hamas tomou o poder, que é um órgão terrorista. Só para vocês entenderem. Então, essa parte aqui de Israel toda não aconteceu nada físico. Só que os 5.000 mísseis eles foram direcionados para as grandes cidades. Jerusalém, Tel Aviv. Israel tem um sistema de segurança, se chama The Iron Dome, o domo de ferro. O que é isso? São milhares de mísseis que eles juntam no céu e formam um domo. Então, eles percebem com uma inteligência especial, muito diferenciada, quando um míssil vai sair, aonde ele vai cair e quando ele vai chegar. Então eles lançam um outro míssil, um mini míssil que bate nesse e os dois explodem. Só que se o míssil vai cair no deserto, se o míssil vai cair, sei lá, no mar, eles não atacam. Só que mesmo essa inteligência especial, que é uma inteligência, um estudo de inteligência, antes mesmo da parte tecnológica, agora também tem inteligência artificial envolvida, mas foi uma inteligência no sentido técnico da palavra, 5.000 mísseis ao mesmo tempo é diferente. Mesmo que eles consigam atingir, destroços caem, e eles miraram os lugares assim, sem exceção, eles queriam matar. Uma coisa importante, tem um vídeo no Inteligência Limitada de um sheik, que é muçulmano, e ele explicou a versão dos muçulmanos dessa história de Israel. Eu vou falar um pouco aqui sobre isso também. Nunca misture a autoridade palestina e o povo muçulmano com um grupo terrorista chamado Hamas. São coisas diferentes, certo? Ainda que os palestinos acreditem que Israel foi invadida pelos judeus e virou Israel à força, porque eles estavam lá antes, na cabeça deles. Depois eu vou explicar isso aqui também. Mas falando um pouco mais sobre o ataque e sobre a guerra. De verdade, Israel pela primeira vez declarou guerra, não é um conflito, é uma guerra, porque invadiram e roubaram israelenses, sequestraram pessoas. Então assim, esse canal Israel com a Aline recomendo muito, porque ela é uma pessoa que está em Jerusalém, então eu não estou falando aqui do que eu penso, do que eu acho, e o que eu vou falar da cultura deles é porque eu fui até lá. Eu não fui até lá, fiquei em hotel de luxo e fiquei em turismo que o próprio guia não sabe, nem sabe onde Jesus passou.
Eu fui em lugares que a maioria dos guias nem sabe que existe, porque eu estudei teologia e eu sei o que eu estou falando. Então, vamos começar por aí. Vamos lá. O marido dessa moça foi convocado para o exército. Eles chamaram todos os homens que serviram, porque lá todo mundo serve o exército, e algumas mulheres, porque as mulheres também servem o exército lá, para talvez fazer uma contraofensiva militar. Eu não sei exatamente o que está acontecendo nesse momento, pode ser que já tenha tido um novo desdobramento. Mas o fato é, eu tenho, Lucas, uma vinculação com Israel, por tudo que eu acredito, muito grande. Para mim é como se tivessem atacado o meu país. Ontem, ouvindo a live da Aline, lendo, vendo as imagens, eu fiquei consternado. Aí você pode se perguntar, você não é brasileiro? Desculpa, o Brasil é o país que eu nasci, eu amo, faço um esforço para amar, mas é o país do oba-oba. A gente aqui tem tudo para ser 200 vezes o que é os Estados Unidos e a China, e o brasileiro é um povo que não luta pelos seus ideais. Israel é um pedacinho de terra, no deserto, cercado por inimigos, e os israelenses conseguem tirar água do mar, conseguem ter a melhor tecnologia do mundo, entendeu? Acordam e fazem o trabalho. Se unem e depõem dirigentes. Você vê os protestos que têm acontecido. Você pode falar, pô, mas o Netanyahu tem um monte de problema e ele voltou. Voltou, mas sempre pressionado, entendeu? Sempre pressionado. Lá existe uma coisa chamada mentalidade de riqueza, mentalidade de prosperidade. E existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Quando acontece alguma corrupção, o povo se considera culpado por ter sido omisso. Então, assim, queria muito que o Brasil tivesse 1% do que é Israel, e o Brasil não foi atacado hoje. O Brasil vem sendo atacado pelo menos 500 anos. Na verdade, desde a fundação, mas e nos últimos 20 anos, existe uma guerra híbrida que está atacando a gente aqui, que as pessoas nem ligam. Elas voltam sem pensar. Então eu não vou falar sobre o Brasil hoje. Vou falar sobre o que está acontecendo em Israel. Porque essa guerra que está acontecendo lá é uma guerra literalmente bíblica. Se você pegar as escrituras, se você pegar principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, e também a continuação, Juízes, povos vinham, invadiam e atacavam, e tentavam destruir e matar tudo. Isso aconteceu muito na Bíblia. É isso que está acontecendo em Israel agora. Eles querem roubar, matar e destruir. Só que tem alguns problemas aí. O primeiro deles, eu vou falar aqui. Aquele local específico, vamos desde o começo, né? Abraão foi escolhido pelo Criador para gerar um povo. Só que ele fraquejou na fé, ele foi impaciente e ele teve relações já velho com uma serva egípcia chamada Agar. Isso gerou Ismael, é assim que eles falam Ismael lá. Eu ouvi um árabe falando isso lá em Israel. Ismael. E Ismael gerou um povo, que é o povo árabe. Um povo que foi até preconizado, foi até feita uma premonição, digamos assim. Me fugiu a palavra agora, mas foi dito que seria um povo que viveria sempre em contenda, viveria sempre em guerra. E depois, bem depois, já Abraão, que é Avraham em hebraico, ele gerou Isaac e gerou o povo do Criador, o povo do Senhor, o povo hebreu. Pois bem, esses dois povos, eles existiam no mundo, mas já existiam outros povos antes, tá? Da descendência de Adão, teve muitas dissidências pelo mundo, por isso tem pessoas com várias cores de pele, enfim. Então, existiam regiões ali, aquela região de Israel era habitada pelos judeus, mas era habitada por outros povos que não necessariamente o povo árabe. Os jebuseus eram de uma outra linhagem. E aquele local onde fica Jerusalém, ele foi conquistado por Davi, chamava Jebus, e ali foi fundada a cidade de Jerusalém. Israel já existia em outras cidades. O norte, ali, Cafarnaum, tinha outras cidades que eram cidades grandes. Então, na minha opinião, aquela Jerusalém, que é onde é o motivo da briga, ela foi fundada pelo rei Davi. Essa é a minha opinião. Então, o primeiro povo originário que à força expulsou outro povo, mas que não era o povo árabe, ou seja, entre os dois povos que brigam pelaquela cidade que é Jerusalém, porque o motivo de tudo é Jerusalém, depois eu vou explicar também o porquê, foi o povo israelita. Foi Davi que fundou a cidade de Jerusalém. Isso é um fato, pode pesquisar. E ali se consolidou um reino de Israel. Pelos pecados de Salomão, esse reino foi destruído. Primeiro ele foi dividido, né? Foi feito o reino de Judá e o reino de Israel. Então o reino de Israel ficaram praticamente 9 tribos
e aqui embaixo ficou só Yahudá, que é a tribo de Judá, e Benjamim, Yahudá e Benjamim. E os levitas ficaram um pouco aqui e um pouco aqui em cima, porque então ficaram dois reinos. E depois todo o reino de Israel foi invadido e houve a diáspora, eles se espalharam pelo mundo. Se você acelerar o tempo na história ao tempo de Jesus, já não existiam as 12 tribos, elas estavam misturadas. Tanto que algumas pessoas acreditam que Jesus escolheu os 12 apóstolos de 12 tribos diferentes. E aí você vai falar, pô, mas e Judas? Judas seria da tribo de Judá, Yahudá. O nome dele é Yahudá, Judas. E Jesus, como é da mesma tribo, então, saindo ele, ficariam os 12 do mesmo jeito. E depois, na igreja realmente verdadeira, primitiva, israelita, Tiago assumiu esse papel, que era o irmão de Jesus. Tiago foi o primeiro líder da igreja, juntamente com Pedro, Kefas, ou Shlomo, né, Simão. Mas enfim, isso não é, eu não vou entrar em detalhes, debates teológicos aqui, isso na igreja primitiva, senão o vídeo vai demorar 4 horas e eu não quero falar sobre isso. Mas enfim, o ponto ali aquela região, ela era uma região dos israelitas. Até que eles sofreram vários e vários ataques, vários domínios, isso é bíblico, e em um determinado momento, em nome da fé, a Europa invadiu aquela região para saquear, né, os cruzados, e aconteceram desdobramentos da história muçulmana, certo? Do profeta Maomé, que eu vou explicar. Mas resumindo, nesse período das cruzadas, chegou um ponto em que Saladino tomou aquilo ali e destruiu tudo, que foi um líder muçulmano, árabe. E toda aquela região passou a ser árabe. Eu estou fazendo um desenho histórico para vocês. Então aquela região ela foi habitada por árabes. Só que os judeus que moravam ali continuaram morando ali em paz. Só que o domínio era árabe. Então todas as posições de poder eram árabes, a uma grande maioria. Por mais que os judeus controlem a parte financeira. Beleza. Só que aí o que aconteceu? Mais pra frente, Segunda Guerra Mundial, Holocausto. Por todos os atos horríveis que foram praticados contra os israelitas, contra o povo judeu do Holocausto, o mundo se uniu para devolver os judeus à terra deles. E pegou aquela região, criou-se o Estado de Israel, e os judeus voltaram para lá, saíram da diáspora e formaram um Estado, em que eles tentam sobreviver até hoje cercados por inimigos. Então assim, vamos colocar aqui a mentalidade do judeu, e eu conversei lá com eles. O que eles pensam? Essa terra foi nossa, Davi fundou Jerusalém, é uma terra sagrada, era onde era o nosso templo, certo? Fomos vítimas, fomos espalhados pelo mundo, fomos mais vítimas ainda pelo que aconteceu no Holocausto. É justo que essa terra volte a ser nossa. Essa é a visão dos judeus, certo? Qual que é a visão dos palestinos? Eu vi esse sheik falar e eu vi as pessoas falarem lá. Os palestinos, eles ignoram todo... Lógico, tem uma posição enviesada, né? Eles ignoram a época de Davi. Eles dizem que eles tomaram aquilo lá justamente em nome do Deus deles, que é Alá. Porque aquela terra era uma terra onde Maomé realizou suas profecias, onde Maomé fez coisas muito importantes, sagradas para eles. E aquela terra é deles e foi deles por muitos anos, entendeu? Milhares de anos até. E aí um dia a ONU decide jogar todos os judeus lá e falar que ali é Israel. Essa é a visão deles. Eles falam que isso foi uma colonização criminosa, forçada. Então, os árabes que estão lá, principalmente em Jerusalém, eles não estão felizes, tá? Eles convivem harmonicamente, mas eles não estão felizes. Isso é importante que você saiba, que você entenda. Percebeu a visão de mundo de cada um? Sem isso, você não vai entender mais nada do que eu vou falar. Muito bem, eu fui com a minha esposa grávida para Israel. Nós andamos Israel inteira, inclusive o West Bank, que é aqui no cantinho, ó, indo para Jerusalém, a gente passou perto da onde é o caminho para a zona de conflito, porque tem os assentamentos e mais para baixo é a faixa de Gaza. Nós fomos para Galileia, tudo maravilhoso, locais de energia boa. Lá na Galileia, em cima, é um local que os árabes e os judeus sempre conviveram, independente de quem é o dono do poder. Vocês entendem? Então lá, no supermercado, a caixa é judia. E tem um árabe conversando com ela e tudo mais. Existem lugares em Israel em que essa rivalidade, digamos assim, é muito mais abrandada. A gente foi numa feirinha à noite, de frente para o mar, assim, com quiosques, parecia coisa dos anos 80.
música, eventos, aí mistura eventos eletrônicos com eventos antigos, pessoas muçulmanas, vestidas com trajes muçulmanos, conversando com israelitas, uma coisa totalmente diferente. Quando você, não vou falar da viagem inteira, já tem vídeo aqui no canal. Quando você chega em Jerusalém, o clima é tenso. A cidade é literalmente dividida no meio. Tem uma parte que falam que é dividido por quatro, tem 4 áreas, né, católica, mas na verdade, ela é dividida em 2 partes mais importantes. Tem uma parte de cima, inclusive tem um trenzinho, é uma subida. A parte de cima é a parte rica, é aqui o Itaim Bibi, é Higienópolis, é a parte onde ficam os judeus concentrados. Tudo ali é judeu, tudo ali é uma grande parte. E a parte de baixo, que é onde eu fiquei no Holy Land Hotel, é a parte árabe. Não é miserável, não tem favela, não é isso. É como se fosse um bairro de classe média baixa aqui de São Paulo, não vou citar o nome. Classe média alta a gente cita porque já sabe como é que funciona a cabeça do brasileiro. Se eu falar um outro bairro, já vão, né? Enfim. E aí o que acontece? Os árabes, eles são grandes comerciantes. Então, tem um monte de comércio. Parece a Santa Ifigênia, 25 de março, a parte que eu fiquei, certo? Existe uma divisão dentro da muralha, da parte histórica, em que os árabes, por esse acordo da ONU, ficaram com a parte mais importante, que é o Domo da Rocha, que tem a mesquita deles, com aquele domo dourado, tá? Eles acreditam que ali, posso estar falando bobagem faz tempo, mas eles acreditam que ali é um local sagrado, num ponto específico, porque foi onde Muhammad, que é o profeta, Maomé, ascendeu aos céus. Não sei se você sabe, mas os muçulmanos acreditam em Jesus, tá? Eles acreditam que Jesus vai voltar, eles acreditam que Jesus é um sábio e um profeta. Isso está no Alcorão. Então, para eles aquele lugar é sagrado, eles construíram uma mesquita em cima. Então, o que nós temos ali? O local que é mais sagrado para os 2 povos é árabe, mas o poder econômico está na mão dos judeus. Então, na parte de cima, que tem uma Mila Mall, que é o shopping, tem uma rua que chama Rei Davi, King David Street. Tem um shopping ali, que é um shopping chique que a gente ia. Você vê que toda aquela região, os subempregos, não é que é dividido, tem árabe e judeu em todas as partes, mas os subempregos são feitos para os árabes. Eu não posso mentir para você, eu não vi nenhum judeu sendo servido por um árabe com um ar de soberba, humilhando, isso não acontece. Mas é aquela coisa, a geração que está lá de judeus já é dominante, eles se sentem dominantes. E os árabes se sentem insatisfeitos. Você sente isso andando de Get, que é o Uber deles. Talvez para um judeu ele não fale o que ele fala, para um turista que puxa papo. Vocês entendem? Tem um dia lá que era o dia santo dos árabes e também era o dia santo dos judeus. E eu perguntei para um árabe, por que vocês também hoje estão fazendo, tá tudo fechado também aqui na parte árabe? E ele falou, hoje foi o dia que Abraão ia matar Ismael e Deus, o Criador, Alá, ele impediu isso e deu um cordeiro. E Abraão matou o cordeiro, e Ismael pôde sobreviver e sair. Então, na cabeça deles, aquela história bíblica que é de Isaac, aconteceu com Ismael de uma outra forma. Eles têm feriados muito parecidos, gente. Eles comem as mesmas coisas. Na parte de costumes, é muito parecido muita coisa. Eles são muito mais conservadores em relação ao respeito ao casamento, ao respeito às mulheres, entendeu? Tanto que esse sheik deu entrevista, ele falou que os 3 povos, árabes, judeus e cristãos verdadeiros, realmente praticantes do que está na palavra, é muito parecido. Só que o problema é esse. Aquele mesmo local onde é o Domo da Rocha, segundo os israelitas, é o local onde o mundo foi fundado. A pedra que fundou o mundo está ali. E naquele mesmo local, anos depois, Abraham, que é Abraão, foi pedido a sacrificar seu filho. E naquele mesmo local depois foi colocada a Arca da Aliança. Você entende? E o templo sagrado de Israel. Então é um local que para as 2 etnias, para os 2 povos, para as 2 nações é inegociável. Qual que eu acho que foi o grande problema? Por uma comoção, quando foi pego Israel, deveriam ter pego uma área e deixado essa área inteira para a autoridade palestina e para o povo árabe. Entendeu? Israel já estava sem nada. Se tivessem pego essa faixa de Gaza, e mais um pouco até, e falar daqui é a autoridade palestina, não haveria essa revolta interna.
entendeu? Ou seria menor, porque eles iam ter um território, um chão próprio. E quem tivesse insatisfeito ia para lá, por mais lotado que fosse. Os árabes eles não tiveram essa opção. Eles só, poder econômico ficou com os israelitas, eles ficaram com subempregos. Vocês entenderam? E aí, com base nessa insatisfação, terroristas, pessoas realmente do mal, destruidoras, que só querem destruir, não querem construir nada, captaram os jovens insatisfeitos por não ter terra, etc., e formaram o seu exército terrorista, que agora está atacando fisicamente Israel. Então agora eu dei para vocês um contexto muito mais profundo do que está acontecendo. Eu não estou falando em certo e errado, eu expliquei como as duas pessoas pensam e eu expliquei como o mundo é, sem conto de fadas. Se você pegar a cidade de Jerusalém, a parte rica é dominada por israelenses e os árabes fazem subempregos e trabalham de Get e de Uber. Na parte baixa eles ganham muito dinheiro, mas também com o comércio informal. Dificilmente você vai ver um árabe muito rico lá. É uma exceção. Existe. Mas o árabe rico você vai ver em todos os lugares em volta, em Israel é menos, certo? Então, existe um problema gravíssimo, mas o que aconteceu agora extrapolou. O que eu, Lucas, gostaria que acontecesse? A autoridade palestina e outros povos árabes se unissem a Israel para tirar o Hamas de lá, sem o massacre dos 2,5 milhões de inocentes que estão na faixa de Gaza. O Hamas são centenas, talvez no máximo 50, 100 mil pessoas infiltradas no meio de 2 milhões de inocentes. Fosse feita uma união e esses povos árabes ajudassem a extirpar o Hamas, a prender essas pessoas, no mínimo, para que ali fosse declarado um território totalmente árabe sob a autoridade palestina. E aí quem estivesse insatisfeito nos pontos de Jerusalém ou de Israel, em que realmente o domínio, a prosperidade, ela é dos judeus, ele possa migrar para essa área e nós temos dois países e dois povos sem conflito. É para isso que eu torço. É para isso que eu torço, peço a Deus do fundo do meu coração. Bom, foi um dia que eu fiquei bem consternado, como eu disse, eu tenho uma vinculação muito grande com aquele lugar. Eu também entendi a dor dos árabes, porque lá todos os Gets, que são os Ubers, foram árabes. Eu conversei muito com eles. Eu estive onde o Messias nasceu, onde o menino Jesus nasceu, Yahushua. E ali é totalmente árabe, Bethlehem. Eu vi a pobreza de pontos daquele local, tá? Eu fui para a Cisjordânia. Então, aqui não está falando alguém apaixonado ou totalmente parcial. Está falando alguém que entende que esse conflito precisa acabar. E eu peço ao Criador que esse conflito acabe. E esse foi meu vídeo de hoje. Eu não vou pedir desculpa por fazer um vídeo diferente, esse é o meu canal. Mas eu espero que vocês entendam o motivo e o fundamento disso. E a minha esperança de que aquela região alcance a paz.